Queridos irmãos, para nossa meditação, este momento importante nas Escrituras Sagradas, desejo ler a carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 4, que eu gostaria de ler em 3 versões diferentes, que diz assim: Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Segunda versão: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Agora, a última versão, na linguagem de hoje, diz assim: gememos aflito enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isto não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Interessante, o apóstolo Paulo chama o corpo humano de casa, de tabernáculo e de barraca, portanto, revelando que certamente o nosso corpo físico é algo provisório. Notoriamente, Paulo não reclama deste corpo físico, mas deixa explícito que deseja viver no corpo espiritual com o Senhor Jesus, o que é infinitamente melhor. Ele certamente acreditava que o ser humano é eterno, pois o seu corpo físico carrega algo duradouro, que é a nossa alma. Essa nunca morre. O próprio Jesus disse isso. Observe novamente a leitura de 2 Coríntios 5:4. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. O apóstolo Paulo não estava dizendo que queria morrer ao escrever o que escreveu. Viver no corpo físico é muito bom, por maiores que sejam as nossas lutas, dores físicas, gememos, como disse Paulo, mas nos esforçamos para manter-nos vivos, tratamos nossas doenças, fugimos de perigos que podem ocasionar em morte, os que podem até gastar milhões de reais para a cura de doenças mortais. Se fizermos uma pesquisa entre línguas, povos e nações, colocando esta pergunta: você deseja já morrer e ir para o céu? Mesmo se acrescentarmos o ir para o céu, creio que a maioria absoluta dirá que não deseja partir agora, quer continuar nesta terra e, se possível, ultrapassar os 100 anos, não é mesmo? E quem não possui Deus, não possui a segurança de sua salvação eterna, vive amedrontado com a vida após a morte. O que tem do outro lado de lá amedronta, especialmente os céticos. Até o ateu, em sua filosofia de vida, que dá de durão, nega tudo que é divino ou é espiritual,
É claro que teme a morte. Lendo a Bíblia, queridos, percebemos que o ponto mais alto, ou seja, o clímax da obra da salvação que Deus planejou para a humanidade, é a glorificação final do corpo físico para aqueles que verdadeiramente estão salvos, que chamamos de crentes em Cristo Jesus. Então, essa glorificação estará presente para ele, para ela, com o arrebatamento do crente, se estiver ainda vivo, ou na primeira ressurreição, se estiver morto. A glorificação se dará com o corpo, e não apenas com a alma e espírito. O corpo será gloriosamente transformado, tornando-se idêntico ao de Cristo Jesus. Certamente que não seremos deuses como ele é, mas teremos um corpo incorruptível de glória, totalmente puro, absolutamente perfeito e santo, sem pecado. Esse novo corpo não terá dores como os humanos possuem. É bom que se diga que o corpo de anjo não possui tatuagem, não possui aleijo ou defeito algum. Um irmão arrependido por ter feito muitas tatuagens, até tatuagens de monstro, de caveiras em seu corpo, antes de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele disse: se envergonhar hoje com as suas tatuagens da juventude, mas que tem a absoluta convicção que quando deixar esta terra, não mais terá estas marcas terríveis no seu corpo espiritual que receberá do Salvador Jesus Cristo. Sim, ele está certo, isso é verdade. No céu, as imperfeições, os defeitos físicos, as rugas não entrarão. Um dia preguei numa igreja em Belo Horizonte e no final fui abraçado por um irmão muito risonho que nasceu totalmente cego. Estava de óculos escuros à noite com a sua bengala. Como ele, queridos, são milhões que não enxergam, não ouvem, não falam ou possuem outras deformidades. Incrível que nos céus, com um corpo perfeito como o dos anjos, estaremos. Lemos em 1 Coríntios 15, 53, esta palavra do apóstolo Paulo: porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isto acontecerá quando Cristo voltar, ou quando morrermos em Cristo. Todos os deficientes serão curados. Foi o que o profeta Isaías escreveu. Ele disse: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 35, 5, 6. Hoje estamos, como Paulo disse, usando uma barraca, um tabernáculo, uma casa física, com seus pecados e imperfeições, mas é o lugar provisório no qual passamos pouco tempo, uns mais, outros menos, né? Mas todos nós precisamos deste corpo físico. A comparação que o apóstolo Paulo faz do nosso corpo com uma barraca
revela a temporariedade da nossa vida corporal. Embora sem querer nos livrar do nosso corpo terreno abruptamente, o nosso desejo é receber o corpo celestial que Jesus prometeu aos salvos. E para todos os que já morreram, Jesus garante que haverá ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna, que é os céus, e outros para a condenação eterna, que é o inferno. O corpo ressuscitado é um corpo real, mas glorificado, refeito de forma perfeita. Os salvos que morreram, mesmo através de um incêndio no tambor de ácido ou triturado, mesmo que viraram pó, se farão novamente corpo. E os vivos salvos na segunda vinda de Jesus Cristo terão seu corpo refeito, sem passar pela morte, como nos ensina Paulo em 1 Coríntios 15, 51, 52, que eu quero ler. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluias! E nos versos 42 e 44 ele disse: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E o apóstolo, queridos, foi bem taxativo ao afirmar que a carne e o sangue não podem entrar nos céus. Observem, irmãos, eu lhes declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 1 Coríntios 15, 50. Novamente, é bom citarmos a profecia de Isaías, que todos que estiverem em Jesus, na primeira ressurreição, serão perfeitos. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto dos ribeiros do ermo. Isaías 35, 5, 6. Procure, querido, desde já alcançar a redenção da vossa alma, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, você ocupa uma barraca, uma casa física, seu corpo, mas no retorno de Cristo, ou se você morrer antes, em Cristo Jesus, vai receber uma casa grandiosa, como declara o apóstolo Paulo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. É incomensurável. Não podemos medir, externar as maravilhas preparadas para aqueles que amam a Deus e o servem. Amém? Graças a Deus. Vamos falar com o Senhor em oração. Bendito e glorioso Pai, precisamos ser pacientes e aguardar
a concretização das promessas descritas em tua bendita palavra, Senhor. Mas ajuda-nos a manter-nos fiéis até a morte, haja o que houver, a que preço for. Dê a tua graça, cubra-nos com a tua bondade, a tua benevolência, o teu amor leal. Pai querido, obrigado por esses ensinos eternos, obrigado por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Aqui nesta terra gememos, lutamos, batalhamos, enfrentamos lutas e temos um inimigo terrível que é Satanás. Ó Deus, mas diariamente contamos com a ajuda dos céus. Obrigado por tua presença em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A todos que nos ouvem e assistem, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir esta bênção. Pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar.
quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar. Os crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor.